É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apresentando-lhe o fim? Quem daria a vocês o direito de pré-julgar as intenções de Deus? Não pode ele acompanhar um homem até a beira da morte, retirando-o dessa situação com o objetivo de fazer com que ele mude seus pensamentos? Mesmo sabendo que o momento final de um moribundo está próximo, ninguém pode dizer com certeza que sua hora derradeira chegou. A ciência já se enganou várias vezes nessas previsões. Sei bem que existem casos que podem ser considerados desesperadores, como existem aqueles que não se tem nenhuma esperança de o doente retornar à vida, mas no momento de dar o último suspiro, ele se reanima e recupera sua lucidez por alguns instantes. Pois bem, esse momento de graça que é concedido ao espírito poderá lhe ser muito importante. Ele pode ter muitos pensamentos no momento final de sua agonia. E um só instante de arrependimento poderá lhe poupar minutos de sofrimentos. Que assim seja. Que assim seja. Palavra sua, irmão. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, então, nos coube a tarefa de falar sobre o capítulo 9, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a afabilidade e a doçura. E lá está escrito assim: aquele que ama o próximo é bondoso para com os semelhantes. Essa bondade se manifesta através da afabilidade e da doçura. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. Uma pessoa bem educada e experiente pode parecer possuir as qualidades da afabilidade e da doçura. Muitos apenas fingem ter a bondade, utilizando-na apenas como uma máscara para uso externo, como se fosse um traje cuja aparência bem talhada disfarça as deformidades do corpo. O mundo está cheio deste tipo de pessoas, que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas desde que nada as incomode, mas que agridem a maior contrariedade, que costumam falar bem quando estão pela frente, mas pelas costas suas palavras transformam-se em dardos venenosos. A essa classe pertencem ainda os homens que são bondosos quando estão fora de casa, mas que no lar são verdadeiros tiranos, fazendo com que sua família e seus subordinados suportem o peso do seu orgulho e de sua opressão. Compensam assim o constrangimento a que se submetem quando estão fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos, pois estes os recolocariam em seu lugar. Querem pelo menos ser temidos por aqueles que não podem lhes oferecer resistência. Sua vaidade alegra-se quando podem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou também detestado. Não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de pura hipocrisia. Aquele cujas afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz. É sempre o mesmo diante da sociedade ou na intimidade,
pois ele sabe que pelas aparências pode enganar os homens, mas não pode enganar a Deus. Vejam, meus amigos, que bela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que temos aqui hoje, a afabilidade e a doçura. Uma lição que nos mostra como devemos nos portar perante o próximo, em todos os setores da nossa vida. Agora, falando de mim, eu, quando jovem, na adolescência, eu era dócil perante a sociedade, no meu trabalho, no meu dia a dia. E ao chegar em casa com meus pais, reclamava de tudo. Não queria cumprir com as minhas obrigações de filho, em ajudar nas tarefas de casa. E minha mãe, com toda razão, em sua grande sabedoria, dizia: na rua é um doce, mas em casa parece um cavalo vestido. Eu tenho saudade dessa mãe que já está no plano espiritual já há 15 anos. Como ela era importante na minha vida. E lendo essa passagem do Evangelho, eu me identifiquei totalmente. Parece que foi escrito para mim. Porque nós, expositores, quando falamos alguma coisa aqui, os primeiros a serem, os primeiros ouvidos a ouvir são os nossos mesmos, de nós próprios que estamos aqui falando para vocês. Somos nós mesmos, então falamos aquilo que precisamos escutar. Hoje, passados mais de 40 anos desse episódio, desta fase da minha vida, posso dizer que melhorei esta condição errada que tinha na minha época. Não totalmente, mas melhorei. E no livro Escrínio de Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, tem um trecho que diz assim, com a fraqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Não será com o elogio público ou com a acusação aberta que ajudarás ao companheiro. Quase sempre o louvor humano é uma pedra no caminho e a queixa habitualmente é uma crueldade. Então vejam como Emmanuel nos mostra o que não devemos fazer. Certamente em nossas vidas, em algum momento já advertimos ou fomos advertidos e certamente gerou uma discussão, uma franqueza agressiva. Sempre gera atritos. O companheiro que caminha conosco no nosso dia a dia não tem o mesmo entendimento que temos hoje. Cada um de nós está em um determinado momento de evolução. Que possamos ser aquele que ampara e não acusa. Que tenhamos a empatia de se colocar no lugar do outro, entendendo as suas razões sem julgamento. E Emmanuel continua a nos advertir. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara, na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso. Acende a luz do amor no coração e haja com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável, para compreender e ajudar usando situações e problemas. Circunstâncias e experiências da vida podem elevar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Vejam, meus irmãos, como da importância de adotarmos uma postura fraterna, tratando a todos que convivem conosco com afabilidade e doçura, falando da mesma forma como gostaríamos que fôssemos tratados, com atenção e respeito. Sabemos que é difícil, mas temos que tentar. Exercitar para nós melhorarmos como seres humanos, em evolução constante, pois se não aprendermos a lição, certamente a lição se repetirá. Pois estamos aqui para aprender e ensinar com os nossos exemplos positivos. A afabilidade e a doçura que nos fala o Evangelho de hoje e que faz parte do capítulo 9 do item 6,
bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra, nos convoca a uma grande reflexão. Reflexão esta no sentido de que, tendo neste capítulo nos dado Jesus uma metodologia de bem viver na terra, nos mostrando o quanto podemos aliviar nossas dificuldades e necessidades, aprendendo com ele a desenvolver em nossas almas esse conjunto de qualidades que formam uma virtude, a virtude da mansuetude e da brandura. Se, meus queridos companheiros, nos diz o capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, no item que fala da virtude, nos esclarecendo que a virtude é um conjunto de qualidades, certamente um ser afável e doce muito conseguirá na conquista do bem conviver. Todos nós gostamos de ser bem tratados. Todos nós gostamos de atenção, de carinho, de compreensão, de tolerância, enfim, de tudo um clima de amor e de fraternidade. No entanto, para que tenhamos tudo isso, necessário se faz que também nós estejamos dispostos a desenvolver esses sentimentos que queremos em relação a nós. Mas vamos pensar um pouco. Por que será que desejamos tudo isso e, no entanto, se torna tão difícil para nós mantermos estados de alma, de tolerância, de ternura, de afabilidade, de doçura, resultando num clima de equilíbrio? E pensando em tudo isso, nós concluímos que não valorizamos esses aspectos. Eles ainda não fazem parte das nossas aspirações. Porque a partir do momento em que tivermos como objetivo o desenvolvimento de uma vida rica, certamente conseguiremos movimentar a nossa alma e as nossas emoções. Nesse sentido, recebemos da espiritualidade amiga que nos acompanha no nosso projeto reencarnatório os recursos necessários para que possamos desenvolver esses sentimentos que fazem parte do nosso eu profundo, mas que estão soterrados pelos condicionamentos do mundo e por emoções do cotidiano. Devemos cultivar esses sentimentos para facilitar a nossa convivência uns com os outros. O tema de hoje também nos faz refletir no quanto confundimos esses sentimentos, porque não necessariamente, para sermos afáveis, precisamos estar com um sorriso nos lábios. Tudo isso de que nos fala Jesus está no movimento da nossa alma, no dinamismo das nossas emoções. E no livro Mãos de Luz, nos fala a autora que nosso campo emocional foi feito para ser ampliado. E quanto mais nós damos amor, quanto mais trabalhamos no bem. Mas esse campo emocional se dilata. E como resultado, nos sentidos plenos, porque está se processando o dinamismo das nossas emoções. Se não agirmos assim, se ficarmos intolerantes, incompreensivos, impacientes, do nosso campo emocional, ele se atrofia, ele se fecha, por ser contrário ao seu mecanismo natural, e será expressado na forma de carência. Eis a razão pela qual muitas vezes nos sentimos carentes. O nosso campo emocional precisa ser dinamizado e não abandonado por nós. Nesse raciocínio, nesse esclarecimento, nós conseguimos entender a grande sabedoria do Mestre Jesus, quando faz da mansuetude, da passividade e da moderação uma lei, condenando assim toda forma de violência. Fomos criados para amar, mas é interessante como nós nos sentimos envergonhados de amar. Temos vergonha de ser educados. Sentimos vergonha de sermos corteses. Achamos que vamos, por exemplo, na expressão vulgar, pagar mico. E com isso, desprezamos as riquezas no nosso mundo interior e tirando de nós mesmos a alegria de ser feliz. E não seria isso, meus irmãos, a falta de autoestima? Lembramos ainda que a passividade não é ser pacífico e nem ser omisso.
Busquemos pesquisar o que quer dizer passividade para não confundirmos, por exemplo, impulsividade e agitação, ou ainda ansiedade com dinamismo. Confundimos a sensibilidade com a suscetibilidade, confundimos a humildade com o servilismo. Colocamos tudo isso para que possamos refletir que muitas vezes os conceitos divinos não coincidem com os conceitos humanos, e é preciso que tudo esteja muito claro na nossa mente, para que possamos trabalhar esses conceitos e demais administrarmos com equilíbrio as nossas emoções, que mais tarde se tornarão sentimentos. Temos aí, meus irmãos, o universo nos convidando a trabalhar. É o universo da nossa alma, sob a direção e os preceitos do Mestre das nossas vidas. Tudo isso nos mostra ainda a grande necessidade do autoconhecimento, porque não basta conhecermos esse código divino se não sabermos como dinamizá-lo em nós, no nosso dia a dia, na relação conosco e na relação com o outro. Identificarmos quem somos, o que sentimos e o que pensamos é fundamental para que possamos processar em nós essa grande transformação que certamente se dará, cedo ou tarde, querendo ou não. Aquilo que já falamos, não aprendeu? A lição se repete. Que Deus possa nos ajudar sempre, que Deus possa iluminar as nossas mentes e que possamos buscar sempre no coração os recursos espirituais que vão dilatar a nossa mente, para que possamos aprender ideias e ideais transcendentais e pedirmos ajuda ao nosso guia espiritual, para que ele nos faça ver com coragem, sem culpa e sem medo, aquilo de que necessitamos ver para processarmos a tarefa de transformação. Orar, refletir, meditar, usando os recursos da determinação com o objetivo de alcançarmos esse grande empreendimento que trará para todos nós sucesso em outros empreendimentos, porque estaremos trabalhando a causa. E trabalhando a causa, os efeitos certamente serão benéficos. E na questão 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá uma metodologia e os passos de como fazê-lo. Que possamos ir até essa pergunta, lermos com atenção e teremos tudo o que precisamos para começar o trabalho de progresso e de renovação. Que possamos ter forças para não sermos mal-humorados nem impacientes, porque tudo isso certamente se refletirá em doenças físicas que nos trarão mais sofrimentos. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, nos diz que, quando assim agirmos, estamos sofrendo o sofrimento do sofrimento. E no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar nas causas atuais das aflições quantas angústias que criamos pela nossa forma de proceder, pela nossa imprudência e imprevidência. Nas causas anteriores das aflições, apenas 4 itens nos falam de provas e expiações. Isso mostra que a maioria de nossos sofrimentos foram criados por nós mesmos. Passamos muito tempo analisando o outro, exigindo do outro, impondo ao outro e esquecemos de cultivar o nosso universo interior. E para finalizar o nosso estudo de hoje, no site Redação do Momento Espírita, que vocês podem pesquisar na internet, tem sempre mensagens diárias lá que eles colocam. Eu acho muito interessante. Cada uma dá para falar no final de uma exposição. Essa aqui diz assim, ó, qualidade do amor. Você ama? O que é amor? Uma poética definição do Espírito Emmanuel. Diz que o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Por aí podemos notar o poder desse sentimento.
Na nossa vida diária, o amor ocupa lugar de destaque. Não existe quem não ame a ninguém ou a nada. O ser humano é eminentemente afetivo. A capacidade de amar é a virtude por excelência, chama especial que nos assemelha ao Criador. Alguns amam o seu trabalho, outros a sua religião. Alguns amam seus bens, outros a sua arte. Alguns amam o esporte, outros amam os animais. Mas todos nós, sem exceção, amamos a outras pessoas, sejam amigos, esposa, marido, filhos, mãe, pai, avós. Vocês que me ouvem agora devem estar pensando nas pessoas que amam. Mas uma questão se impõe quando se fala de amor. Quem ama se desentende? É óbvio que se falamos de amor com A maiúsculo, jamais ele provocará desentendimentos. Entretanto, esse amor sublime é a conquista da vida, é o amor completo, amor integral. Na nossa marcha evolutiva, contudo, muitos de nós estamos por conquistar esse amor, o que não impede que o sintamos e o manifestamos. Digamos assim que o nosso amor não está pronto, está, pois, incompleto. E por esse motivo que nos desentendemos. Algumas pessoas pensam que não se amam porque têm dificuldade de se dar. Para que o nosso amor se torne completo, faz-se necessário o apoio daquilo que chamamos os complementos do amor. O afeto que sentimos por alguém é o estímulo para a conquista dos complementos, sejam eles o perdão, a alegria, o carinho, a renúncia, o companheirismo e a compreensão. Procure perdoar as pessoas que ama. Ponha-se no lugar delas e pense se também não está sujeito a erros. Busque viver alegremente, iluminando-se e aqueles que ama. Só o fato de ter um amor já é motivo de festa. Seja carinhoso com seus amores. Não há dificuldade de relacionamento que resista à força de um carinho. Renuncie às coisas pessoais a fim de dar espaço para o seu amor. A melhor forma de pensar em si é pensar um pouco nos outros. Ofereça o seu amor à luz desses complementos e você vai perceber que para amar com A maiúsculo, basta querer um Q também maiúsculo. O ódio é o amor doente. Ninguém odeia gratuitamente e, na maioria das vezes, o ressentimento é fruto do sofrimento que a pessoa odiada provocou em nós mesmos ou em alguém a quem amamos. O ódio, porém, tem o poder de desequilibrar a nossa capacidade afetiva, nos fazendo, inclusive, magoar mesmo as pessoas que amamos. A mágoa é o amor melindrado. Se você está magoado com alguém, é porque ama esse alguém. Se ama, então por que não perdoar? Não se canse de amar, insistindo no amor. Você conseguirá impregnar as pessoas ao seu redor, recebendo as bênçãos de que se reveste. Essa é a mensagem, então, dessa redação Momento Espírita que tem na internet. É só procurar, vocês vão ver muitas mensagens lá. Mas eu tenho ainda mais uma mensagem do Divaldo. Essa aqui vocês devem ter visto já na internet, uma mensagem de menos de 2 minutos que ele fala. E eu achei muito interessante e oportuno, já que estamos falando de amor, né? Divaldo tem uma mensagem muito linda sobre o amor que diz assim: se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos, mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele.
Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. E então, ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas mazelas, as suas imperfeições, em tornar-se a tolerância, a compreensão, a fraternidade e, por fim, o amor. O amor é a alma da vida. Meus irmãos, gratidão mais uma vez por estar aqui nessa casa, por estar aqui com vocês. E sempre que for convidado, eu estarei presente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Que assim seja. O amor acaba sendo a mola propulsora que liga e religa todos os sentimentos nas quais nós nutrimos uns pelos outros. É importante nós nos amarmos e, falando como o irmão falou agora no final, palavras ditas por Jesus: amai-vos uns aos outros, assim como eu amo vocês, ou assim como Deus também nos ama. Quando nós amamos, nós abrimos as portas da esperança e do coração. Nesse exato momento, então, agradecendo a espiritualidade mais uma vez, vamos fazer o pedido das irradiações, pedindo por todo qualquer irmãozinho desabrigado, qualquer irmãozinho que esteja precisando de ajuda, pedindo a esse Deus maravilhoso que coloque dentro do pensamento de irmãos que estão nos orfanatos, nas creches, que estão dentro das prisões, a sementinha do brilho da luz da esperança, que todos possam ser consolados, possam ser ajudados, os suicidas, esses irmãos que muitas vezes não conseguem entender o porquê da sua existência e que resolvem abreviar a vida, que é completamente fora dos ditames espirituais, pedindo por todos os demais irmãos, moradores de rua, que precisam de ajuda, os presídios, os asilos e todo qualquer lugar onde tenha realmente irmão necessitado, que possa estar dentro do coração desses irmãos a semente da esperança, do amor e da luz. E assim a gente faz as irradiações, pedindo por todo qualquer irmãozinho realmente que esteja precisando de ajuda. Que assim seja.